Preparem-se para uma jornada espetacular através das maravilhas geológicas do nosso planeta. Vamos desvendar formações rochosas impressionantes e outros fenômenos naturais, verdadeiras obras de arte esculpidas pela força dos vulcões, pela erosão implacável e pelas transformações tectônicas. Acompanhem-me! Nossa primeira parada é em Kjeragbolten, possivelmente a rocha mais célebre do mundo. Essa imensa pedra, com volume de 5 metros cúbicos e cerca de 15 toneladas, encontra-se encaixada numa fenda no topo do Monte Kerag, no sul da Noruega. O que a torna ainda mais notável é o abismo de 984 metros que se abre sob ela. Os geólogos afirmam que Kjeragbolten é feita de gneiss, uma rocha metamórfica resistente, que se formou há cerca de 50 mil anos, quando nossos ancestrais iniciavam sua jornada para fora da África. A superfície plana da rocha convida os visitantes a caminharem por ela, mas a fila para fotografá-la costuma ser longa e a ausência de proteções exige cautela. Apesar dos guias desaconselharem, é comum ver mais de uma pessoa sobre a pedra ao mesmo tempo. Seguindo adiante, chegamos ao Nazlaa, um colossal fragmento rochoso na Arábia Saudita, próximo à cidade de Tabuk. Essa formação de arenito, com 10 metros de altura, exibe uma divisão precisa ao meio e apoia-se sobre pequenos suportes, o que fascina geólogos e entusiastas, gerando inúmeras teorias. O explorador francês Charles Huber, em 1883, foi o primeiro europeu a descrever a pedra, notando também a presença de petróglifos de cerca de 4.000 anos. A rica história da região, habitada desde a Idade do Bronze e com vestígios de diversas civilizações, incluindo os antigos egípcios, só aumenta o mistério. Alguns acreditam que tentaram usar o bloco para esculturas, enquanto outros sugerem que um corte tão perfeito só poderia ser obra de um raio laser. A geóloga Cherry Lewis, da Universidade de Bristol, propõe uma explicação natural: o ciclo de congelamento e degelo da água em fissuras, que, ao longo de milênios, poderia fraturar rochas e até montanhas inteiras. No estado de Wyoming, nos Estados Unidos, encontramos a imponente Torre do Diabo, um monumento geológico com 265 metros de altura e uma base com 1,5 km de diâmetro. Essa maciça rocha, composta por rochas vulcânicas de granulação fina, como pórfiro e fonolito, surgiu de um gradiente térmico incomum, onde o magma ascendente aquecia a parte inferior e o resfriamento ocorria de cima para baixo. A Torre do Diabo, antes coberta por camadas de arenito e siltito, rochas sedimentares mais frágeis, emergiu graças à ação do intemperismo e da erosão. Essa formação é sagrada para tribos nativas americanas, sendo palco de rituais há séculos. Avançando em nossa expedição, chegamos à Austrália Ocidental, onde se encontra a extraordinária Wave Rock. Essa projeção de granito semicircular, com 110 metros de comprimento e 15 de altura, assemelha-se a uma onda oceânica congelada. Sua estrutura plana e suave, com faixas verticais de cores que variam conforme a luz, atrai milhares de turistas e fotógrafos. A formação da Wave Rock remonta ao período Cretáceo, quando a água se infiltrou no solo, erodindo as partes mais frágeis do granito, e os movimentos tectônicos a trouxeram à superfície. A chuva, a água dos rios e as variações de temperatura esculpiram essa forma única. Para os aborígenes, a Wave Rock é o rastro deixado pela serpente arco-íris, que teria bebido toda a água do planeta. Na Noruega, a língua do Troll, uma saliência rochosa no Monte Gegedal, com 700 metros de altitude, parece ter sido criada para fotografias impressionantes. Essa formação, parte do leito rochoso pré-cambriano, foi moldada durante a última era glacial, há cerca de 10.000 anos. A água da geleira, ao congelar nas fendas da montanha, fraturou grandes pedaços que foram levados pelas geleiras. A língua do Troll, que antes atraía apenas montanhistas, tornou-se um símbolo nacional, com um aumento expressivo no número de visitantes, que enfrentam uma caminhada de 27 km em terreno acidentado e com temperaturas baixas. Em direção à África, o Zimbábue nos apresenta as Pedras Equilibradas, formações rochosas que desafiam a gravidade. Encontramos essas rochas, especialmente na região de Matobo, um parque nacional tombado pela Unesco. A origem dessas pedras remonta a 3,5 bilhões de anos, quando a área foi palco de intensa atividade vulcânica. A lava solidificada, juntamente com o intemperismo, deu origem a essas formações rochosas singulares. As rochas de Matobo também carregam a história da humanidade, servindo como abrigo e preservando arte rupestre. Ainda na Europa, na Irlanda do Norte, encontramos a Calçada dos Gigantes, um monumento natural composto por cerca de 40.000 colunas de basalto e andesito, que se estendem do sopé do penhasco até as profundezas do mar da Irlanda. As colunas, em sua maioria hexagonais, atingem até 12 metros de altura e resultam da compressão horizontal durante o resfriamento de fluxos de lava vulcânica, há 50 milhões de anos.
A Calçada dos Gigantes é hoje uma das principais atrações da Irlanda do Norte. Nos Estados Unidos, no Parque Nacional Vale do Fogo, em Nevada, o Arco Natural da Pedra do Elefante nos mostra o poder do intemperismo. O vale, formado há 150 milhões de anos pelo movimento de dunas de areia, exibe arcos, colunas e outras formações de arenito com cores vibrantes devido à presença de compostos de ferro. O vento e a areia esculpiram essas formas incríveis, que coexistem com árvores petrificadas e petróglifos de diferentes épocas. Em Madagascar, a Reserva Natural Tsingy de Bemaraha é uma verdadeira floresta de pedra. O maciço calcário, repleto de sulcos verticais, picos e pontas afiadas, torna a região quase intransitável. A ausência de humanos propicia condições ideais para muitas espécies raras, como os lêmures indri. A origem do Tsingy permanece um mistério, mas uma teoria sugere que a atividade vulcânica, seguida de chuvas ácidas, erodiu quimicamente as rochas. Na Finlândia, a pedra Kulmakivi, que significa pedra estranha, é uma rocha de 500 toneladas que se equilibra precariamente sobre outra, formando um verdadeiro enigma da natureza. Acredita-se que uma geleira a tenha congelado nessa posição há 12 mil anos. No Arizona, o cânion do Antílope encanta fotógrafos com suas rochas lisas em tons avermelhados e amarelados. Os cânions superior e inferior são resultado da erosão da água e do vento em um maciço de arenito vermelho, ao longo de milhares de anos. As chuvas torrenciais, que ocasionalmente inundam os cânions, demonstram o poder da erosão. O cânion superior, mais acessível, atrai muitos turistas, enquanto o inferior é preferido por quem busca aventura. Ainda na América do Sul, o Monte Roraima, que marca a fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, é um tepui. A palavra indígena Pemon significa morada dos deuses. Os tepuis são formações geológicas isoladas, com topos planos, que se destacam na paisagem com suas paredes íngremes. Os tepuis, remanescentes de um extenso planalto que se estendia por toda a região, são compostos por arenito sobre rochas de granito. A erosão modelou as rochas mais frágeis, deixando as majestosas mesetas como remanescentes. A expedição liderada por Everard Intour, em 1884, foi a primeira a escalar o Roraima. As montanhas coloridas, como Vinicunca, nos Andes peruanos, e as montanhas de Tabriz, no Irã, nos mostram a beleza da natureza. A montanha Vinicunca, com suas camadas de cores que lembram o arco-íris, e as montanhas de Tabriz, com seus tons pastel, revelam o poder das condições climáticas sobre as rochas. Na Nova Zelândia, a rocha dividida, na Baía da Tasmânia, parece ter sido resultado de uma competição entre deuses, segundo a lenda maori. Os cientistas explicam que a fenda na rocha, com 120 milhões de anos, foi aprofundada pela chuva e pelas ondas do mar da Tasmânia. Na Islândia, a fenda Silfra, no Parque Nacional Thingvellir, marca a fronteira entre duas placas tectônicas. O afastamento anual de 2 centímetros entre as placas causa tensões nas rochas e terremotos, formando fissuras e cavernas que são inundadas pelas águas glaciais. A água cristalina da Silfra, ideal para mergulho, permite contemplar esse processo geológico único. Na China, a Floresta de Pedra, na província de Yunnan, é uma impressionante paisagem kárstica, formada pela erosão de depósitos de arenito e calcário há 270 milhões de anos. Penhascos, pilares, clints, estalactites e estalagmites, além de rios e cavernas subterrâneas, compõem essa paisagem que se tornou um patrimônio mundial da Unesco. Nos Montes Urais, o Planalto de Mampupuner, com seus pilares de pedra que se assemelham a gigantes congelados, causa admiração. Os buttes, que atingem até 40 metros de altura, resistiram aos efeitos do intemperismo, enquanto as rochas mais frágeis foram destruídas. Fluxos de magma que preencheram os vazios nas rochas mais fracas deram origem a esses pilares. As cavernas de mármore da Patagônia, nas margens do Lago General Carrera, na fronteira entre Chile e Argentina, são uma criação das águas azuis do lago que, ao longo de 6.000 anos, esculpiram calcário e mármore, criando cavernas, uma catedral e uma capela. Na Nova Zelândia, as pedras de Moeraki, na praia de Kuekoi, são esferas rochosas, com até 2,20 metros de diâmetro, que se formaram há 5 milhões de anos, em rochas sedimentares. Os maoris acreditavam que elas eram cestas de uma canoa gigante. Nas Filipinas, as colinas de Chocolate, na ilha de Boel, são colinas cunicas cobertas por vegetação que, na estação seca, se tornam marrons, semelhantes a bombons. O vale, com suas formas kársticas, foi esculpido por rios e riachos em calcário, ao longo do tempo. Em Myanmar, o pagode Kyaiktiyo, um templo budista com 5 metros de altura, está no topo de uma pedra que parece desafiar a gravidade. Segundo a lenda, a pedra foi colocada por espíritos e se equilibra graças a um fio de cabelo de Buda.
Na Irlanda, o Círculo de Pedra Belta, um monumento da Idade do Bronze, composto por 64 pedras, servia como local de rituais ligados às festividades astronômicas. O arquipélago de Vestmannaeyjar, na Islândia, com suas ilhas vulcânicas, abriga a Rocha do Elefante, uma formação basáltica que se assemelha a um elefante bebendo água, e que surgiu durante uma erupção vulcânica em 1973. Na Espanha, o Bufador de Península, um buraco em um castelo construído pelos Cavaleiros Templários, espelha água e produz ruídos estranhos, quando o mar fica agitado. Espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço!